Hoje mergulharemos na história do descanso eterno da esposa de Abraão. Por que Abraão encontrou um túmulo de graça e pagou uma fortuna para sepultar Sara? O que parecia um simples funeral escondia algo muito maior. Um ato de fé, uma promessa e um legado que ecoaria por gerações. Essa decisão mudou a história do povo de Israel e revelou um princípio poderoso que muitos ainda não entendem. Prepare-se para uma revelação surpreendente. A morte de Sara marcou profundamente a vida de Abraão. Ela não era apenas sua esposa, mas sua companheira de jornada. Aquela que esteve ao seu lado em cada promessa, cada provação e cada conquista. Agora, aos 127 anos, Sara partiu, deixando um vazio imenso na vida do patriarca. Mas além do luto, havia uma questão urgente a ser resolvida: onde sepultá-la? Abraão vivia em Canaã, mas ainda era um estrangeiro naquelas terras. Ele não possuía um único pedaço de chão que pudesse chamar de seu. O destino de Sara, portanto, dependia de uma decisão crucial: aceitar um túmulo de graça ou pagar por um. A resposta de Abraão surpreendeu a todos. Em vez de aceitar uma oferta generosa dos hititas, ele escolheu um caminho diferente. E essa escolha mudaria tudo. Mas por que Abraão fez questão de comprar o terreno? O que havia por trás dessa decisão? Era apenas uma questão de orgulho ou existia um significado mais profundo? A resposta está na promessa que Deus havia feito a ele. E para entender essa história por completa, precisamos voltar ao momento em que tudo aconteceu. A notícia da morte de Sara foi um golpe doloroso para Abraão. Ele compartilhou décadas de sua vida ao lado dela, enfrentando desafios, atravessando terras desconhecidas e confiando juntos nas promessas de Deus. Agora, diante de seu corpo sem vida, Abraão sentiu o peso do luto como nunca antes. Ele chorou e pranteou por ela, mas sabia que precisava tomar uma decisão importante. Naquele tempo, não existiam cemitérios públicos como os que conhecemos hoje. Cada família enterrava seus mortos em terras próprias. O problema era que Abraão não possuía terras em Canaã. Mesmo depois de anos vivendo ali, ele ainda era considerado um forasteiro, um homem sem propriedades fixas. Mas ele não queria que Sara fosse enterrada em lugar nenhum. Ela precisava de um túmulo digno, um local definitivo para seu descanso. Sem outra alternativa, Abraão se manifestou e tomou uma decisão. Ele sairia em busca de um túmulo para Sara. Mas não qualquer túmulo. Ele queria garantir que sua esposa fosse sepultada em um local que, no futuro, servisse também para sua descendência. Ele queria deixar um legado. Com isso em mente, Abraão se dirigiu aos hititas, os habitantes daquela terra. Eles eram um povo influente, com vastas propriedades e respeito entre os povos vizinhos. Se houvesse alguém que pudesse ajudá-lo, eram eles. Mas como convencer aqueles homens a ceder uma propriedade, sendo ele um estrangeiro? Ao se apresentar diante dos líderes hititas, Abraão não pediu caridade. Ele não implorou um pedaço de terra. Pelo contrário, ele fez um pedido honroso. Sou estrangeiro e peregrino entre vós. Dai-me uma propriedade para a sepultura, para que eu possa enterrar minha esposa. Abraão queria comprar o terreno, não receber um favor. E sua postura surpreendeu a todos. Ao ouvir o pedido de Abraão, os hititas o trataram como um semelhante. Ele não era um simples estrangeiro. Ao longo dos anos, sua conduta irrepreensível, sua sabedoria e sua fé inabalável foram conquistando o respeito daquele povo. Para eles, Abraão não era apenas um forasteiro. Ele era um príncipe de Deus entre os homens. Por isso, em vez de vender um pedaço de terra, os hititas fizeram uma oferta inesperada. Com um gesto de grande honra, eles disseram: enterre sua esposa no melhor dos nossos sepulcros. Nenhum de nós recusará a você o seu túmulo. Em outras palavras, Abraão poderia escolher qualquer sepultura da região, e ela seria dada gratuitamente. Para qualquer outra pessoa, essa seria uma oferta irrecusável. Receber um túmulo sem precisar pagar nada era um sinal de grande respeito. Mas Abraão sabia que aquilo não era suficiente. Ele não queria um presente. Ele queria uma posse definitiva. Algo que não pudesse ser retirado no futuro. Algo que marcasse sua presença e a de sua descendência na terra.
Assim, ao invés de aceitar a oferta dos hititas, Abraão insistiu em pagar. Ele sabia que um túmulo cedido hoje poderia ser revogado amanhã. Além disso, a promessa de Deus era de que Canaã pertenceria à sua descendência. E a compra desse terreno era um passo simbólico, um sinal de fé naquilo que ainda estava por vir. Foi então que Abraão tomou uma decisão e fez um pedido específico. Ele queria adquirir um terreno para si, um local fixo para sepultar Sara. Ele tinha em mente um lugar que ficaria para sempre marcado na história de sua família: a caverna de Macpela. Abraão já sabia exatamente onde queria sepultar Sara: a caverna de Macpela, um estratégico local que envolve um homem influente entre os hititas, chamado Efron, filho de Zoar. A localização da caverna era ideal, cercada por uma bela paisagem e situada em um campo que poderia servir como herança para futuras gerações. Mas conseguir esse terreno não seria tão simples. Diante dos líderes hititas, Abraão deixou claro que não queria um túmulo emprestado. Ele queria comprar a caverna de Macpela pelo preço justo. Seu pedido foi direto: se você estiver de acordo, peço que interceda por mim junto a Efron para que eu compre a caverna, pelo preço total, como propriedade permanente para a sepultura. Por um momento, todos ficaram em silêncio. Era raro um estrangeiro exigir a compra de terras em Canaã. Mas Efron, que estava presente na reunião, respondeu prontamente. Com um gesto de generosidade e aparente cortesia, ele declarou: não, meu senhor, dou a você o campo e a caverna que está nele. Diante do meu povo, eu lhe dou de presente. Enterre ali a sua esposa. Para muitos, essa seria uma oferta irrecusável. Afinal, quem recusou um terreno oferecido gratuitamente? Mas Abraão entendeu o que realmente estava acontecendo. Na cultura da época, aceitar um presente assim poderia significar que o terreno continuaria pertencendo ao doador. Isso poderia fazer com que, no futuro, seus descendentes pudessem perder aquele local. Por isso, sem hesitar, Abraão insistiu: aceite o pagamento. Diga-me qual é o preço da terra e eu pagarei integralmente. Ele não queria favores, queria um contrato legítimo e público, algo que garantisse que aquele terreno pertenceria para sempre à sua família. E a partir daí, mudou sua abordagem. Se Abraão insistia em pagar, ele estabeleceria um valor. Mas o preço que ele mencionaria surpreenderia a todos. Efron olhou para Abraão e, em um tom casual, revelou o valor. A terra vale 400 peças de prata, mas o que é isso entre amigos? A consideração parecia ser um mero detalhe, mas, na verdade, era um valor extremamente alto para a época. Um preço muito acima do esperado, talvez até uma forma de testar o compromisso de Abraão ou de se certificar de que ele não levaria à negociação futura. A expectativa era de que Abraão fizesse uma contraproposta ou que tentasse negociar um valor mais justo. Mas, surpreendentemente, ele não discutiu. Sem hesitar, Abraão pesou a prata de acordo com os padrões comerciais da época e entregou a Efron o pagamento integral. Com esse gesto, Abraão fez mais do que simplesmente adquirir um túmulo para Sara. Ele estava garantindo, diante de todos os hititas, que aquele pedaço de terra pertencesse oficialmente a ele e à sua descendência. Não havia dúvidas, nem riscos futuros. A posse era definitiva. Na presença das autoridades, a transação foi formalizada. O campo, a caverna e todas as árvores ao redor foram entregues a Abraão como sua propriedade permanente. Um estrangeiro, que até então não tinha posse alguma em Canaã, agora tinha um pedaço de terra que simbolizava muito mais do que um sepulcro. Após concluir a compra, Abraão finalmente conseguiu fazer o que tanto desejava: dar um sepultamento digno a Sara. Ali, na caverna de Macpela, ele colocou o corpo de sua amada esposa, encerrando um ciclo de vida ao seu lado. Mas aquele túmulo não seria apenas o descanso de Sara. Com o tempo, Macpela se tornaria o local de sepultamento de Abraão, Isaque, Jacó e outros patriarcas, tornando-se um marco eterno na história do povo de Israel. A compra da caverna de Macpela não foi apenas uma questão de luto ou de encontrar um local para sepultar Sara. Foi um ato de fé.
Abraão sabia que Deus havia prometido Canaã à sua descendência, mas naquele momento ele ainda era um estrangeiro sem terras. Ao comprar aquele pedaço de chão, ele deu o primeiro passo para concretizar a promessa divina. O túmulo de Sara se tornou um marco. A partir dali, Macpela seria o local de sepultamento dos grandes patriarcas de Israel. Abraão foi enterrado ao lado de sua esposa, seguido por seu filho Isaque e sua nora Rebeca. Depois, Jacó, neto de Abraão, também foi sepultado ali, junto de sua esposa Lia. O que começou como um ato de amor por Sara se tornou um símbolo de herança e continuidade da promessa divina. O fato de Abraão pagar um valor alto pela terra também demonstrou um princípio importante. Ele não queria depender da boa vontade dos povos ao redor. Ele sabia que promessas humanas poderiam ser revogadas, mas aquilo que foi adquirido de forma legítima seria um testemunho inquestionável para as futuras gerações. Ao longo dos séculos, Macpela se tornou um local de grande significado para o povo de Israel. Mesmo nos tempos modernos, o túmulo dos patriarcas continua sendo um dos lugares mais sagrados do mundo. O que começou como uma simples caverna comprada por um viúvo em luto, se tornou um símbolo eterno da fé de um homem nas promessas de Deus. A decisão de Abraão de comprar a caverna de Macpela foi muito mais do que um ato de luto. Foi um ato de fé, de visão e de compromisso com a promessa de Deus. Ele não aceitou um túmulo de presente porque sabia que a posse legítima daquele pedaço de terra era o primeiro passo para estabelecer a herança de sua descendência em Canaã. Ao pagar um preço alto sem hesitação, Abraão demonstrou que sua confiança não estava nas ofertas dos homens, mas na certeza de que Deus cumpriria sua palavra. Ele transformou um momento de dor em um marco de esperança para as gerações futuras. Se essa história te trouxe um novo entendimento sobre a fé e o legado de Abraão, não deixe de compartilhar esse conhecimento. Comente aqui embaixo. Você já conhecia a importância da caverna de Macpela? O que mais te chamou a atenção nessa história? Queremos saber sua opinião. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais curiosidades e revelações sobre os acontecimentos da Bíblia. Juntos, vamos explorar cada detalhe da história sagrada.